Então, gente, para a live de hoje, para o programa de hoje, para a nossa transmissão de hoje, nós preparamos o seguinte tema: domine a arte de responder as perguntas em uma entrevista de emprego. Quem é que nunca passou por uma entrevista de emprego, não é? Você que nunca passou, com certeza um dia vai passar. E quando chegamos em uma entrevista de emprego, é natural a gente ficar um pouco nervoso por não saber responder as perguntas. E depois de tudo, aquela angústia de não saber se foi bem nessa entrevista, se foi mal nessa entrevista, ou ainda de ficar se remoendo e dizer: nossa, eu poderia ter falado isso, nossa, eu poderia ter falado aquilo. Talvez se eu tivesse dito tal coisa, talvez eu teria sido contratado agora. Mas então, é disso que nós vamos tratar hoje, dessas perguntas. Como é que você faz para responder? Como que você responde da maneira correta? Como que você se prepara para ela, tá bom? Vamos bater nosso papo agora sobre entrevista de emprego? Então, gente, como que funciona uma entrevista de emprego? Primeiro de tudo, nós precisamos entender que a entrevista de emprego, ela deve estar totalmente alinhada com as informações que você declarou no seu currículo. Por isso que nós tratamos a entrevista de emprego como 3 pilares. Primeiro, você faz um bom currículo, você faz um currículo adequado para aquela vaga de emprego, com informações que são relevantes para aquela vaga e que você aprende a fazer aqui na Multiprofissões. Depois você vai validar as informações que você declarou no seu currículo. E em terceiro, você vai passar por um treinamento. Então, essas informações que nós vamos tratar agora, você tem que alinhar com as informações que são do seu currículo. Então, tem muitas perguntas que você vai encontrar nessa entrevista de emprego que talvez no seu dia, que o que eu vou ensinar para vocês não é robótico, não é uma receita pronta. Nós temos um caminho que você vai seguir e através desse caminho você declara com as suas informações, até porque não pode ficar robótico. Então não é de forma nenhuma uma receita para você se dar bem nas entrevistas de emprego, não é isso. É uma orientação para que você responda de maneira correta. Então preste bem atenção nas perguntas. Vamos lá, nossa primeira pergunta. A primeira pergunta sempre vai ser me fale sobre você. E o que é que você declara nesse me fale sobre você? Encare a entrevista de emprego como se ela fosse uma conversa, não uma conversa formal, mas uma conversa profissional. Então, quando eu te pergunto, me fale sobre você, eu estou querendo saber as informações que são relevantes para o cargo que você deseja ocupar, para o cargo que você se candidatou a ocupar. Então, como que você responde? Você vai ressaltar as informações profissionais que vão fazer diferença na hora da contratação. E que informações são essas? Lembra do currículo, quando você declara os seus dados pessoais? Como que a gente declara? Você vai falar sobre o seu nome, você vai falar quantos anos você tem, você vai falar se você tem filhos e se você é casado, porque isso influencia também nas suas contratações. Você vai falar sobre as suas experiências e sobre a sua qualificação, a capacidade que você tem de atuar naquele cargo. Então, sendo assim, se eu fosse responder uma pergunta como essa, me fale sobre você. Bom, eu sou Vinícius Anjos, eu tenho 26 anos, sou casado, pai de um filho que reside comigo. A minha experiência mais relevante é enquanto coordenador pedagógico e professor, e tenho qualificação na área da História, cursei licenciatura em História. Repare bem, eu falei sobre as minhas informações que fossem relevantes para o cargo. O que a gente deve evitar nessa pergunta? Falar demais da sua vida pessoal. Não fale demais sobre a vida pessoal. Um exemplo bem extremo, mas que vai cair como uma luva. Olha, eu sou irmão de três pessoas, os meus irmãos moram em casa junto comigo e eles brigam. Olha, eu tenho 3 cachorros em casa. Qual é a relevância dessa pergunta? Não, se eu estou em uma entrevista de emprego e é uma conversa formal, por favor, me fale as suas informações relevantes para o cargo. Então responda sempre a sua idade, responda o seu nome completo, responda sobre a sua formação, responde seu estado civil, se você é solteiro, se você é casado, e as demais informações de qualificação. Desse jeito você estará respondendo essa pergunta de maneira correta. Bom, se você tiver dúvida sobre essa pergunta, só mandar aí para você a sua dúvida que eu estou respondendo. Enquanto isso, a gente vai para a próxima.